Fala comigo, rapaziada. Eu tô chegando aqui com mais um vídeo para vocês sobre teoria de circuitos elétricos e eletrônicos para falar hoje de um tópico bastante importante aí, série de Fourier, beleza? Algo que vai ser muito útil aí para vocês no entendimento de circuitos elétricos e eletrônicos. Bom, e é o seguinte, eu não vou falar sobre série de Fourier usando toda a matemática que existe por trás do negócio, porque a parada é muito sofisticada e não é essa a nossa proposta aqui. O que eu quero é discutir aspectos qualitativos e mostrar como é que isso pode ajudar a gente entender melhor o funcionamento de certos circuitos, tudo bem? Então, sem demorar muito, deixa eu mudar a minha tela aqui para a gente já começar a falar sobre a série de Fourier. E aí é o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer, eu não quero apresentar o teorema de Fourier para vocês do ponto de vista formal nem nada. Eu quero mostrar um exemplo aqui para que vocês entendam a parte prática do negócio, certo? Então, eu coloquei dois gráficos, onde eu vou colocar formas de onda aí para vocês, beleza? E eu vou começar aqui com duas senoides. Então, tá aí uma senoide vermelha em cima e uma senoide azul embaixo. E essas senoides, elas têm aí uma certa frequência e tal, que não interessa para a gente, uma certa amplitude aí, também não vem ao caso agora. E agora eu vou colocar ali naquele gráfico de cima mais uma senoide. Eu queria que vocês reparassem essa nova senoide. Veja, essa nova senoide ela tem uma amplitude menor, beleza? Essa amplitude ela não foi escolhida ao acaso, tá? Existe uma fórmula, existe, enfim, um cálculo que a gente precisa fazer para poder chegar no valor dessa amplitude aí. E repare que essa onda senoidal que eu acabei de colocar no gráfico de cima, ela tem uma frequência que é o triplo da frequência dessa onda vermelha, certo? Aliás, a gente costuma dizer que essa onda vermelha ela tem uma frequência que nós vamos chamar de fundamental. Então, a frequência fundamental é a frequência dessa onda vermelha. Bom, como é que eu consigo enxergar que a frequência da onda azul que eu coloquei ali em cima agora, ela é o triplo da frequência da onda vermelha, que é a frequência fundamental? Ora, é só a gente observar que enquanto essa onda vermelha completa um ciclo, ela sai, vai lá em cima, volta de baixo e começa novamente a crescer. Quando ela completa um ciclo, a onda azul já completou 3. Isso me mostra, portanto, que a frequência da onda azul é o triplo da onda vermelha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas ondas de cima, vou somar e o resultado vai ser mostrado ali naquele gráfico de baixo, certo? Por enquanto, esse gráfico de baixo estava me mostrando só aquela mesma onda lá de cima, vermelha lá de cima, fundamental. Agora eu vou somar as duas, ó, e o resultado vai ser mostrado ali embaixo, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais uma onda senoidal naquele gráfico de cima, com uma amplitude ainda menor e com uma frequência maior até do que as senoides anteriores. Se você reparar, se você for cuidadoso aí, cuidadosa, e reparar aí nessa onda senoidal laranja que acabou de aparecer, laranjada, né, que acabou de aparecer ali, você vai perceber que a frequência dela é 5 vezes maior do que a frequência fundamental. Lembrando que a frequência fundamental é a frequência dessa onda vermelha, certo? Como é que você consegue enxergar isso? Basta você perceber que enquanto a onda vermelha completa um ciclo, a onda alaranjada completa 5 ciclos, certo? O que eu vou fazer agora no próximo passo? Vou somar essa onda alaranjada à soma das outras duas que eu já tinha feito antes. Então, quando eu somo ela, a onda alaranjada agora, à soma anterior que eu vinha fazendo, essa curva de baixo muda. Esse gráfico de baixo muda um pouco mais. E eu vou repetir esse processo com outras ondas senoidais que eu vou colocar naquele gráfico de cima. Veja lá, por exemplo, essa onda amarela que acabou de aparecer. Ela tem uma amplitude ainda menor que as anteriores, uma frequência maior. A frequência dela é 7 vezes a frequência da fundamental. Agora eu somo essa onda senoidal amarela aí à soma que eu já vinha fazendo das anteriores, e o resultado é aquilo que está mostrado ali no gráfico de baixo, beleza? Eu queria que vocês notassem o seguinte: quanto mais eu somo senoides, essas senoides, repito, elas não foram escolhidas ao acaso, tá? Amplitude e frequência não são escolhidas, são calculadas pelo teorema de Fourier. Quanto mais eu somo essas senoides, mais essa onda de baixo vai se assemelhando a uma onda quadrada. Tá legal? Então veja que está ficando com a cara de onda quadrada, e se eu colocar mais uma senoide ali, ó, aquela roxa que acabou de aparecer, e somar ela agora, olha lá,
ficou ainda mais parecido. Quer mais uma? Olha lá, mais uma verde, essa que apareceu. Vou somá-la. E agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, né? Veja que as ondas que vão fazendo, as senoides que vão fazendo essa onda de baixo ficar cada vez mais parecida com a onda retangular, cheia de quinas e tal e coisa, são as ondas de frequência maior, beleza? Então aqui agora, ó, eu vou direto, eu vou somar mais 50 ondas aqui, ó, vou colocar lá mais, acabei de colocar mais 50 senoides lá naquele gráfico de cima, somei todas elas, 50 não, desculpa, 100. Coloquei 100 senoides ali no total lá em cima, somei elas, beleza? E essa onda de baixo agora virou claramente uma onda retangular, certo? Agora, repito, repare que são as ondas, foram as senoides de frequência mais alta e amplitude menor, as responsáveis por formar essas quinas da onda quadrada. Foi só quando eu somei essas senoides de frequência mais alta que essas quinas foram formadas. Um outro detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte: a frequência dessa onda quadrada que eu formei ali embaixo, ela é igual à frequência da fundamental, certo? Então, a frequência da fundamental é igual à frequência da onda quadrada. Todas as outras senoides têm frequências que são múltiplos ímpares, nesse caso aqui, múltiplos ímpares da frequência fundamental, tá certo? Então, agora eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Vou repetir a mesma história, tá? Um outro exemplo, mas é a mesma história. Eu vou colocar ali, então, uma senoide. Embaixo vai estar a soma, em cima vão estar todas as senoides que eu vou somar. Então, a primeira que eu vou somar é aquela vermelha ali, como eu não estou somando ela com nada, o resultado é essa onda azul aí, que é exatamente igual à vermelha. Mas agora eu vou colocar ali mais uma senoide, tá? Essa senoide que acabou de aparecer ali em cima, ela tem uma frequência de novo, que é o triplo da frequência fundamental, que é a frequência dessa vermelha. E agora eu vou somá-la, a senoide vermelha, mostrar o resultado ali embaixo. Então, aquele é o resultado. Vou continuar nesse processo, ó. Mais uma senoide lá em cima, aquela vermelha, a vermelha clara ali, certo? Somo ela para as duas anteriores e o resultado está mostrado ali embaixo. Vou continuar, vai lá, mais uma, somei. Mais uma, somei. Repare que à medida que eu somo, então, essas senoides, essa forma de onda ali de baixo, ela está ficando mais parecida com uma onda triangular. E é exatamente isso que nós vamos obter aqui, ó, se eu continuar somando as senoides. Eu vou colocar mais uma lá. Ficou mais parecido ainda. E agora eu vou completar. Vou colocar mais 95 de uma vez para completar 100. Ó. E aí a gente tem ali praticamente uma onda triangular, mas perfeita, né? Então, mais uma vez, eu tenho ali uma onda embaixo periódica, beleza? É uma onda periódica porque ela se repete, assim como a onda retangular do exemplo anterior. Ela é contínua e ela vem de uma soma de senoides. E isso não é tão óbvio assim, porque se você pensar bem, aquelas senoides que estão ali em cima, olha, é um tipo de onda que ela muda muito lentamente. Ela não tem essas quinas que a onda triangular tem, certo? Ela muda muito devagar. Então, é surpreendente pensar que eu consigo combinar ondas senoidais que mudam tão suavemente de maneira a formar uma onda triangular que, naquele pico ali, ela muda abruptamente, beleza? Mas repare que quem forma aquele pico ali, né, aquele ponto agudo ali em cima e embaixo e tal, essas pontas da onda triangular, elas só são formadas mesmo quando eu somo as senoides de frequência mais alta, certo? Eu só consigo, quando eu vou somando as senoides de frequência mais alta, formar essas quinas aí das ondas. Então, vocês conseguem perceber, então, que são as senoides de frequência mais alta que formam essas quinas. Tá legal? Ok, então eu posso dizer aqui de uma maneira assim, informal que o teorema de Fourier diz basicamente isso, ó, que funções periódicas contínuas podem ser representadas como uma soma infinita de funções senoidais com frequências e amplitudes específicas. Aqui a soma que eu fiz nos meus exemplos anteriores, claro, foi uma soma finita de 100 senoides ali, e elas formaram, assim, não formaram ondas
retangulares e triangulares perfeitas, mas quase isso, né? Deu para a gente entender bem ali o que acontece. Matematicamente, a gente pode expressar esse teorema de Fourier dessa maneira aqui, ó. Y de t é uma função que é contínua e ela é periódica, tudo bem? E o que aquela expressão matemática está me dizendo é que ela pode ser construída somando aquele a zero ali, que é o valor médio da função, com várias infinitas senoides que estão ali dentro daquele somatório, certo? Então, aquele Cn ali, ó, é a amplitude de cada uma das senoides, tá? E para cada n o C vai ter um valor diferente. E ali dentro, vocês vejam, dentro do argumento, dentro do cosseno ali, ó, eu tenho um n também ali, multiplicando a frequência f0, que é a frequência fundamental. Então, matematicamente, o que o teorema de Fourier diz é isso aí. E aí, ele é muito interessante, ele ajuda a gente a entender o comportamento de alguns circuitos muito importantes aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, imagina que eu tenho lá uma fonte de tensão retangular que produz uma tensão feito essa que eu acabei de mostrar, certo? Estou mostrando o gráfico da função V em função de t. Estou mostrando Vt em função de t. F0 é a frequência fundamental dessa tensão, a frequência dessa tensão, tá? Essa tensão retangular ali. A gente sabe que essa tensão retangular, ela pode ser construída a partir da soma, então, de infinitas senoides ali, tal como Fourier nos ensinou. Agora imagine que eu pegue, então, essa onda retangular de tensão, esse sinal de tensão retangular, passe por um filtro passa-baixas, como aquele ali. Ali embaixo eu estou mostrando o ganho do filtro, e a gente vê que estou considerando esse filtro como um filtro ideal, certo? Nós já discutimos isso aí em outro vídeo, mas eu estou imaginando que esse filtro é ideal. Ele consegue cortar, ó, ele deixa passar, melhor dizendo, todas as senoides que têm frequência TFC e ele corta todas as outras, rejeita todas as outras completamente, todas as outras que têm frequência maior do que FC. FC ali, ó, imagina assim, eu escolhi construir esse filtro de maneira que o FC é um pouco maior do que o F0, a frequência fundamental. Então, uma senoide que tem a frequência fundamental, tem a frequência F0, o filtro deixa ela passar. Já uma senoide com frequência 3F0, 2F0, 5F0, 4 e tal, daí para cima ele rejeita. Veja que ali ó, o 2F0 já está na faixa de rejeição do meu filtro. Então ele vai cortar, eliminar completamente os múltiplos da frequência, né, sinais com frequência que é múltipla de F0. Então se eu passo essa onda retangular por esse filtro, o que vai acontecer é que ele vai eliminar todas aquelas infinitas senoides que a gente tem ali de frequência maior do que F0. E vai deixar passar só a senoide fundamental, aquela primeira senoide que eu mostrei no meu exemplo, que tem a frequência F0. Então, se eu passo essa onda quadrada nesse filtro ideal que eu estou mostrando aí, ó, o que acontece é que do outro lado sai uma senoide perfeita, beleza? Com frequência igual a frequência F0. E aí eu queria mostrar para vocês na prática, né, que aqui na verdade eu vou simular com vocês, o comportamento aqui de alguns filtros que a gente normalmente utiliza fazendo aí exatamente isso. Então eu vou mudar aqui a minha tela para o meu simulador para mostrar para vocês. Bom, então aqui eu estou usando o software LT Spice, que é um software gratuito aí para a gente poder simular circuitos. E nesse software aqui, ó, o que eu fiz foi construir um circuito RC, tal como o que nós vimos no vídeo anterior aí. Esse filtro RC, eu já expliquei para vocês, ele pode se comportar como um filtro passa-baixas, pode se comportar como um passa-alta também. Mas já que eu estou aqui nesse meu circuito simulado, pegando como sinal de saída a tensão sobre o capacitor, legal? Veja ali que a saída é a tensão sobre o capacitor C1. Então, esse circuito RC vai se comportar como um filtro passa-baixa, certo? Ele é um filtro que a gente chama de filtro de primeira ordem. Por que ele é um filtro de primeira ordem? Porque tem apenas um elemento capaz de armazenar energia, que é o capacitor nesse caso. Filtros de primeira ordem, eles são circuitos simples de serem construídos e tal, mas eles são muito limitados também. A resposta dele está muito longe da ideal. Às vezes está ok para a gente fazer isso, né? A gente tem sempre que balancear as coisas, procurar a solução mais simples que nos atende. Às vezes isso é ok, às vezes não. Às vezes a gente precisa
recorrer a outros recursos aí, buscar outros tipos de filtro, certo? Mas eu vou mostrar aqui para vocês inicialmente o que o filtro passa baixa de primeira ordem aqui, ó, o circuito RC, ele faz quando eu aplico uma tensão retangular nele. Então, eu já escolhi aqui, já configurei a minha fonte, a minha simulação, então eu vou rodar ela aqui. Ó. Vou rodar a minha simulação. Eu quero que vocês acompanhem comigo o resultado disso aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a forma de onda da fonte, beleza? A tensão aqui criada pela fonte, que é o nosso sinal de entrada aqui nesse filtro. Então eu venho aqui, ó, quando eu clico aqui nesse ponto, o LT Spice vai construir para mim a forma de tensão de entrada aqui, a forma de tensão da minha fonte. Vocês podem ver aí na tela que é uma onda retangular com amplitude de 10 volts e ela tem uma frequência de 80 Hz, beleza? Esse filtro foi construído de tal maneira que a sua frequência de corte é de 100 Hz. Então a frequência de corte está um pouco acima da frequência da onda, da fundamental. A fundamental aqui é 80 Hz, a frequência de corte é 100. Então vamos ver aqui o que tem na saída. Olha só, na saída nós temos aquela onda azul, beleza? Então, aquela onda azul ali, olha, ela está muito longe de ser uma senoide, né? Muito longe de ser uma senoide ainda. Mas ela é bem mais parecida com a senoide do que essa onda retangular da fonte. Agora, por que eu não obtive uma senoide ali perfeita na saída? É porque o meu filtro, como eu disse, ele é um filtro simples, porém limitado. Ele não consegue cortar, eliminar completamente todas aquelas senoides de alta frequência. Ele, na verdade, ele consegue simplesmente diminuir a amplitude delas. Então, esse sinal azul que vocês estão vendo, que é o sinal de saída aí do meu filtro de primeira ordem, ele ainda tem algumas quinas ali, olha, ele tem ainda alguma variação alta ali, indicando que existem senóis de alta frequência aí nesse sinal. Mas veja que ele ainda é muito mais suave do que essa onda retangular verde que está representada. Então, isso é o que a gente obtém com um filtro simples como esse, tudo bem? Mas vejam que a onda azul, então, está parecida, bem mais parecida, porque o filtro eliminou, né, boa parte daquelas componentes de alta frequência. Não tanto quanto a gente gostaria, mas está aí. Então, vou imaginar que você tem uma aplicação que isso aí não seja suficiente. Você precisa de um sinal de saída que se pareça mais com a senoide. Vamos imaginar que você precisa eliminar ainda mais, precisa de um filtro melhor. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês agora. Então, aqui agora eu tenho um outro circuito que está utilizando aí amplificadores operacionais, estão vendo aí. Não vem ao caso, eu não vou discutir aqui agora o projeto desse circuito, mas ele está aqui, ó, esse quadrado aqui está marcando, tá? Esse circuito que na verdade é o nosso filtro. E ele agora, esse aqui é um filtro melhor do que aquele anterior, é um filtro passa-baixa também, é um filtro passa-baixa ativo, ele tem ali os amplificadores operacionais, e ele é um filtro de terceira ordem, beleza? Repara que ele tem aqui 3 capacitores, né? 3 dispositivos que são capazes de armazenar energia. Então, esse filtro passa-baixo de terceira ordem, ele é mais complexo, mas ele se aproxima bem mais daquele filtro ideal do que o simples circuito RC que a gente analisou ali atrás. E para mostrar isso para vocês, eu vou de novo rodar a minha simulação aqui, e eu quero mostrar o sinal de entrada, que novamente é aquela onda retangular que vocês já viram, e também o sinal de saída aqui agora. O nosso interesse está no sinal de saída. Então, se eu clico aqui, ó, na minha fonte de tensão, obviamente eu vou ver aquele mesmo sinal retangular que a gente já tinha visto na outra simulação. O nosso interesse agora está na tensão de saída aqui do meu filtro, ó, esse filtro de terceira ordem. Quando eu clico nele, olha, essa onda azul mostra, tá, a tensão de saída, e aí vocês veem que realmente agora eu tenho um sinal que é praticamente uma senoide. Porque esse filtro aqui, ele consegue eliminar ainda mais aquelas componentes de alta frequência e deixar passar ali praticamente só a fundamental, beleza?
Ali, se vocês repararem, há um deslocamento, né? Uma mudança de fase ali entre a onda retangular e a onda senoidal que sai ali. Aquilo é normal, assim, são detalhes aí da teoria de filtros que a gente não vai tratar aqui nesse momento, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí, como é que funcionam os filtros e como é que a gente entende filtros a partir da teoria de Fourier, beleza? Só um último detalhe aqui, essa onda azul ela é um pouco, a amplitude dela está até maior do que a amplitude da onda retangular, mas isso é porque agora nós temos um filtro ativo que é capaz de fornecer energia ao sinal. Então, ele é diferente do filtro passivo, certo? Ok, então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, essa discussão bastante qualitativa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e isso aqui vai nos ajudar no futuro. Bacana? Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Valeu!